Olá, sétimo B, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a segunda parte da unidade 4, Ciclos Biogeoquímicos e Meio Ambiente. O lixo é atualmente um dos grandes problemas ambientais existentes no mundo, não só no Brasil. Estratégias usadas na tentativa de diminuir o impacto do lixo é a coleta seletiva, né? Então, quando a gente faz a coleta seletiva, a gente separa os resíduos de acordo com as suas características, se é orgânico ou não orgânico e se ele pode ser reutilizado ou reciclado. Outra forma de diminuir a poluição causada pelo lixo é a destinação correta dos rejeitos que não podem ser reaproveitados ou reciclados, porque nem tudo a gente pode reaproveitar e reciclar, né? Então esse lixo ele deve ter um destino correto, né? Como os aterros sanitários, que são preparados para receber os resíduos e tratar os produtos da sua decomposição. Então, muitas vezes, a decomposição libera uma substância chamada chorume, que é aquele caldo preto e mal cheiroso que a gente vê saindo do lixo, quando o lixo está sendo decomposto. E também tem produtos da decomposição, como o gás metano, né? E aí, então, precisamos de locais próprios, preparados para receber esses resíduos, senão a gente acaba poluindo o meio ambiente. E aí eu falei na tela anterior sobre aterro sanitário, né? Essa imagem mostra para vocês o que é um aterro sanitário, tá? Então você tem lá o lixo que chega, né? Aí você tem a captação do chorume, daquele líquido mal cheiroso, você tem o tratamento dele, você tem a captação e a queima do gás metano corretamente, e aí então você não tem a contaminação do lençol freático, você tem ali uma manta de PVC e argila que separa o lixo da terra virgem, né? E aí com isso você não atrai animais, urubus, né, nesse lixo. Então o aterro sanitário, ele é uma forma de deter o lixo, de receber o lixo das cidades, muito usada. Nessa tela a gente tem uma imagem do aterro sanitário, então lá a gente tinha um desenho e aqui a gente tem uma imagem real de um aterro sanitário. Então a gente tem uma camada de lixo, depois em cima vai uma camada de terra, uma camada de lixo, depois uma camada de terra. E é feita toda a captação do chorume e do metano, principalmente, de forma correta. Então, como a gente está falando de meio ambiente nesse capítulo, nessa parte do capítulo, nós vamos falar um pouquinho sobre mudanças no ambiente. Em um ecossistema, os elementos bióticos e abióticos, ou seja, os que têm vida e os que não têm, né, então os seres vivos e os fatores abióticos, mantêm uma dinâmica que é muito constante entre si, e isso gera um equilíbrio. Qualquer alteração que aconteça nesse contexto pode levar o ecossistema a um desequilíbrio, né, que a gente chama de desequilíbrio ecológico. Existem processos naturais que fazem esse desequilíbrio, que são aqueles que acontecem sem a participação do ser humano. Então, as enxurradas, por exemplo, elas podem arrastar para dentro dos rios muitas substâncias tóxicas que causam prejuízo aos seres vivos aquáticos e terrestres que utilizam essa água. Outros exemplos naturais: atividade vulcânica. A atividade de um vulcão geralmente lança na atmosfera toneladas de enxofre e outros gases tóxicos, o que pode causar a morte de muitos animais e muitas plantas. A lava do vulcão e as cinzas que são lançadas durante a erupção também causam danos aos seres vivos que vivem próximos ao vulcão. Outra mudança natural, as geadas intensas. Elas formam um grande tapete de gelo sobre a vegetação, queimando e destruindo os vegetais e animais do solo, como minhocas, micro-organismos. Tem também os incêndios naturais. Eles ocasionam a morte de várias espécies de seres vivos,
As causas dos incêndios naturais são a vegetação muito seca e os raios, né, as descargas elétricas que acontecem durante a chuva sobre essa vegetação seca. Então, na hora de uma tempestade. Então, isso acaba fazendo com que ocorra um incêndio de forma natural. Outros fatores naturais, terremotos, maremotos, radiação solar muito forte, muito intensa, os tufões, os furacões, os tornados, quando está muito frio ou muito calor, quando a gente tem períodos de secas prolongadas, quando acontecem enchentes. Então, isso tudo são mudanças no ambiente naturais. Agora a gente vai falar sobre a ação humana no ambiente. Então, o desmatamento e as queimadas das florestas para o comércio da madeira, o plantio do pasto para o gado, o manejo inadequado, de forma inapropriada da terra para plantar, entre outros motivos, vem causando danos, prejuízos à flora, à fauna e ao solo. Então, plantas, animais e solo. A utilização sem controle dos agrotóxicos em lavouras contamina o solo e os rios, matando seres vivos terrestres e aquáticos, porque quando chove, a água das enxurradas carrega esses agrotóxicos do solo para dentro dos rios. A construção de usinas hidrelétricas também pode causar sérios danos à biodiversidade. Ao represar a água dos rios, muitas vezes grandes áreas de floresta são inundadas. Além de matar diversas formas de vida, esse fenômeno pode causar sérios problemas sociais, pois geralmente há necessidade de remover as pessoas que moram nas áreas de risco. Ainda falando sobre a ação do homem no ambiente, a caça, a pesca, o tráfico de animais colaboram para a redução da biodiversidade, então no número de seres vivos no ambiente, principalmente quando envolvem espécies ameaçadas de extinção, como é o caso da arara azul, do tucano, do mico-leão-dourado. O lançamento de gases tóxicos no ar por escapamentos de veículos ou pelas chaminés das fábricas causa danos à nossa saúde e à de outros seres vivos. Quando a gente despeja resíduos domésticos e industriais diretamente nos rios, lagos e mares, também ocorre uma intoxicação desse ambiente aquático, matando os seres que ali vivem. E para fechar esse nosso capítulo, a gente vai falar sobre preservação da biodiversidade. Então, o que a gente pode fazer para proteger a biodiversidade, né? Então, a gente precisa dar prioridade à preservação dos ambientes naturais, como são as matas, as florestas, onde são encontradas as espécies selvagens. Para tanto, é importante criar e manter unidades de conservação, como parques nacionais, reservas biológicas, reservas de proteção ambiental, fiscalização e dar destino adequado aos resíduos, sejam eles industriais, hospitalares ou domésticos. Usar os controles biológicos, então os inimigos naturais, para as pragas da lavoura, para evitar usar os agrotóxicos. Instalação de filtros nas chaminés de fábricas e nos escapamentos dos veículos, controlar o desmatamento e as queimadas que o homem causa, não lançar poluentes em rios, lagos e mares. Isso tudo ajuda a proteger o meio ambiente e, consequentemente, preserva a biodiversidade. O reflorestamento e as campanhas para sensibilizar as pessoas sobre a necessidade de preservar os ecossistemas aquáticos e terrestres fazem parte do programa do governo para evitar a extinção de várias espécies animais e vegetais. O desafio é explorar economicamente as florestas, sem destruí-las, por meio do que a gente chama de desenvolvimento sustentável. Preservar o ambiente natural é responsabilidade de todos nós,
minha, professora Vanessa, e cada um de vocês, dos seus familiares, dos seus conhecidos, dos seus desconhecidos. Então, é responsabilidade de todos. Se assim fizermos, estaremos contribuindo para um futuro melhor, para nós e para as novas gerações. Então, olha só, o que eu tinha para explicar no final desse capítulo 4 para vocês é essa parte, então, de poluição, ação humana, e agora a gente vai para os exercícios. Bom, até a próxima!